Olá, hoje nós estamos com a nutricionista Carolina Gava para falar sobre os desafios da nutrição saudável no século XXI. Não perca! Carolina, primeiro obrigado por ter aceitado o nosso convite, tanto meu quanto do Aloísio. E eu faria a primeira pergunta já para iniciarmos o tema propriamente dito. Como é que está a nutrição hoje no Brasil e no mundo? Esse é um grande desafio, né? Eu acho que a gente está, algo que é perceptível a todos nós, essa mudança do panorama da alimentação das pessoas no mundo, principalmente nos grandes centros. E o Brasil não fica diferente desse cenário, não. Nós estamos muito integrados aí nessa cultura americana, ocidental, onde sofre grande influência da mídia, do estilo de vida atual, e isso está refletindo diretamente na saúde e qualidade de vida das pessoas. Eu já começaria perguntando para você, então, quais são as principais queixas e dificuldades que você recebe no consultório? Eu acho que esse é um ponto bem interessante, porque por mais diferentes que são os casos, né, cada pessoa traz uma história, todos eles têm um ponto em comum, a ansiedade. Eu acho que esse é o principal mal da nossa sociedade, né? A gente vem acompanhando isso ao longo dos tempos, a pandemia agravou esse sintoma. E a ansiedade, ela reflete diretamente na nossa escolha alimentar. Então, eu sempre falo assim, um pensamento nunca é só um pensamento. Ele é um gatilho para diversas reações químicas no nosso organismo e isso influencia em querer comer mais ou menos, ou eu vou buscar determinado alimento que vai ser uma compensação, vai trazer um alívio, né, para aquela sensação. Eu estou me encaixando aí, cara, Luísa? Eu estou me encaixando aí, acho que em vários desses itens, assim, né? E até no hábito de comer muito rápido, né? Isso também, eu acho que o ansioso, e eu me encaixo completamente nessa, eu estou fazendo aqui a meia-culpa, conforme você vai falando, também interfere nisso, né? Porque aí a sensação de saciedade, você come, ou seja, você acaba comendo muito mais do que você comeria se você comesse um pouco mais devagar. O que você acha? Com certeza, assim, o nosso estômago, ele precisa de tempo, né? A gente tem que fazer tudo rápido, mas o corpo pede calma sempre. Reparem numa coisa muito interessante. Quando você está fazendo uma refeição e tem que parar de comer para atender um telefonema, quando você volta a se alimentar, repare que a fome não é mais a mesma. Já perceberam isso, né? Verdade. Então, a gente precisa de tempo. Esse estiramento gástrico, ele tem que acontecer para que a mensagem seja enviada ao cérebro, né? E aí a gente sinta a saciedade. Comer rápido demais, falando ou assistindo TV ao celular, faz com que a gente não observe o quanto está comendo. E geralmente come muito mais, sem dúvida nenhuma. Então, assim, nesse panorama hoje da ansiedade, que realmente é um problema de saúde pública, já era pré-pandemia, pós-pandemia, isso realmente se agravou. Então, isso quer dizer que, além da ansiedade levar a compulsão alimentar, ela também pode interferir na escolha dos tipos de alimentos? Pode sim. Olha que interessante. O nosso estado emocional, ele faz essa seleção. Mesmo na pandemia, saiu um estudo onde eles dividiram pessoas que tinham problemas emocionais, questões emocionais, e foram observar. Então, aqueles que tinham um perfil ansioso tendiam a comer mais, a hiperfagia. Aqueles que tinham um perfil deprimido tinham a tendência a comer menos. E nas duas situações, eu acompanho isso claramente, a escolha é sempre por algo rápido. E algo rápido está na contramão daquilo que é saudável. Não que comer saudável tenha que ser complicado ou difícil, nada disso. Mas demanda um tempo você cozinhar ou, pelo menos, selecionar o restaurante que você vai pedir a comida.
quanto mais em desequilíbrio o nosso emocional está, mais soluções práticas a gente quer. Abrir o pacotinho e matar aquele problema, que é aquela fome que está ali, né, incomodando. Os ultraprocessados ganhando um espaço cada vez maior aí nesse cenário. E se a gente pega a população adolescente, isso virou assim um problema gravíssimo, porque ele já tem essa tendência a comer mais ultraprocessados. Quando eles ficaram privados, então, da liberdade de encontrar os amigos, de ir para a escola, o acesso foi livre, porque geralmente ficavam acordados na madrugada, né? Na TV, no computador, no videogame, e o alimento ultraprocessado virou a principal refeição do dia. Não a exceção, a principal. O estado emocional também está ligado diretamente a um outro ponto, que é a qualidade do sono. Né? Onde que a qualidade, a higiene do sono, um sono bem adequado, interfere também na nossa saúde alimentar? Exatamente. Então, quando a gente percebe que começa o nosso estilo de vida, o nosso hábito, começa a interferir na qualidade do sono, problemas muito mais graves começam a surgir. Eu falo que dormir é como se fosse um reset no nosso computador, é um reiniciar aí. Então, eu tenho uma redução de hormônios estressores, né, como o cortisol, por exemplo, e a produção de vários hormônios reguladores. Então, quando eu tenho aquela noite adequada, aquele sono profundo, né, onde eu consigo acordar descansado, quer saber se dorme bem? Como você acorda? Acorda relaxado? Acorda bem? Às vezes a gente está com preguiça, ainda mais nesse frio, né? Mas não quer dizer que está cansado. Quando você acorda e percebe que passou um caminhão por cima, quer dizer que você não teve aquele sono reparador. E isso influencia diretamente na produção de 2 hormônios. A gente aumenta a produção do hormônio da fome e diminui a produção do hormônio da saciedade. Então, o dia seguinte, após uma noite mal dormida, você vai ter muito mais fome. E não é fome de alface, é fome de carboidrato. Não é. A gente busca, né, o carboidrato, que é essa energia rápida, que nos traz essa reparação do que a noite não teve, né? Mamães vão saber muito bem o que eu digo. Quando a gestante, né, tem o seu bebê e os primeiros meses ali são bem difíceis para dormir, muitas relatam o aumento da fome na madrugada, durante o dia, né? Porque a restrição, a privação do sono desequilibra o nosso organismo. Então, não dá para falar de alimentação saudável se você não tiver com uma boa regulação hormonal. É bem interessante isso. Sem contar que quando você vai dormir tarde, sempre tem aquela fome antes de ir para a cama, né? Eu costumo dizer que quando você fica lendo algum assunto, alguma coisa, acontece comigo, eu diria que quase todos os dias. Você passou daquele seu horário habitual de dormir, por algum motivo, e principalmente quando você está estressado, você fala assim, eu não vou conseguir dormir. Se eu não comer alguma coisa, eu não durmo. Então, acaba também sendo uma coisa assim, que se você estica, além de você diminuir a quantidade de sono, as horas de sono, você acaba sempre ingerindo alguma coisa a mais, que claro, se você estivesse dormindo, você não ingeriria, né? Repare que para você ficar acordado até tarde, você usa um recurso que nas nossas vidas é tão comum que a gente nem presta mais atenção nele, que é a luz. A gente, para ficar acordado, fica com a lâmpada acesa, ou olhando o celular, ou no computador. A leitura hoje é muitas vezes pelo computador, que emite a luz azul. A gente não pode esquecer que o céu é azul. Então, uma das formas de regulação hormonal é pela luz solar, é pela luz, principalmente essa luz branca, essa luz azul. Ela ativa a produção, né, do hormônio cortisol, ela ativa esse nosso estado de alerta e, com isso, fome. Se eu estou acordado, eu preciso de comida, porque se eu estou ativo, se a minha mente está pensando, ainda mais se estou preocupado, ansioso, que dentro da sua mente está acontecendo um filme, você está correndo, você está desesperado, você está transmitindo essas informações para o seu corpo e ele ativa a fome para que você possa comer e ter energia para combater essa guerra que está acontecendo dentro de você. Como fazer o manejo do estresse vivendo no mundo atual? Acho que essa pergunta vale $1 milhão, né? Se você conseguir me dar essa resposta, eu acho que esse programa vai ter uma audiência
ciência espantosa. Vamos lá, vamos ver o que você me diz disso. É verdade, não tem uma fórmula pronta. A verdade é que quando o nosso corpo busca uma compensação, então imagina, você passou um dia muito difícil por diversos problemas com a família, no trabalho. Essa fome no fim da tarde, ela é muitas vezes essa busca por conforto. E não adianta ir contra, tem que trazer esse conforto para o organismo. A grande questão é, esse conforto vai ser apenas o alimento? Quando a comida for a sua única válvula de escape, isso se torna um problema. Quando você começa a observar, então, o que o teu corpo está precisando? Ele está precisando desse relaxamento? De que forma eu vou trazer isso? Para muitas pessoas, o exercício físico nesse momento pode ser uma boa saída. Encontrar os amigos, né? Então, você pega os povos mais longevos, né? Os italianos, os gregos, eles colocam aí o encontro com os amigos no final do dia é sagrado. Carolina, hoje a gente tem um problema sério hoje que é gestão de tempo, né? Qual a sua dica hoje, principalmente para as pessoas que querem ou que estão num processo de reeducação alimentar, fazer essa gestão de tempo hoje para poder manter uma alimentação aí adequada, mesmo com toda a correria aí que a gente vive nesses dias? A pergunta é muito boa, mas doutora Carolina, que está dando um show aqui para a gente, vai responder no segundo bloco desse programa. Já, já. Fique aí. Voltamos. Bom, nós aqui hoje no programa Med Saúde com a doutora Carolina Gava, falando sobre os desafios da nutrição no século XXI. Vou refazer aqui a pergunta que a gente terminou o bloco anterior. Carolina, como conciliar hoje a falta de tempo e fazer a gestão de tempo nesse mundo corrido que estamos vivendo hoje para manter uma alimentação saudável? Qual a importância disso hoje? Essa é a dificuldade de todo mundo. Parece que o dia com 24 horas ainda é muito curto, né? Se tem algo que a pandemia nos trouxe, e eu acho que isso é primordial, no meio dessa correria toda, a saúde não pode ficar de lado. É algo primordial, porque sem ela, nenhum dos nossos sonhos vão acontecer. Então, para que a gente consiga esquematizar bem o nosso dia, primeiro, coloque metas reais. Então, ter uma equipe que te ajuda a planejar o teu dia, isso é muito interessante, porque você vai imaginar que existe algo que você queira construir. Então, eu quero ter determinado corpo, eu quero melhorar os meus exames de sangue, eu quero ter a saúde, eu quero viver até os 90 anos. Ótimo! De que forma eu chegarei até esse objetivo? Se a gente quer virar a chave e mudar do 8 para o 80, muitas vezes você suporta fazer isso por um mês. Depois, a correria do dia a dia, os hábitos antigos te arrastam de novo, né, para aquele mesmo local. Então, mudando devagar, aos poucos, com metas possíveis, a gente consegue ir transformando. Eu sempre falo que é como uma montanha que a gente tem que subir. Se você olhar direto para o cume, você desiste, né? Então, pense que é pedra por pedra, escala por escala, né? Que você vai chegar lá naquele objetivo, né? Perfeito. Eu vou até agora complementar com um ponto pessoal, falando sobre o tempo e gestão de tudo isso e como que as coisas funcionam, como você se dedica e faz isso. A parte, assim, muita gente, quando não me vê há muito tempo, pessoas que me conhecem há muito tempo e que ficou muito tempo sem me ver, a primeira coisa que me pergunta é se eu fiz bariátrica, porque eu emagreci agora nos últimos 5 anos e meio, 60 quilos. Quem me conhece pela primeira vez fala, nossa, que cardiologista gordo. Então, ou seja, tem um nuance. Mas o que foi? Se você perceber, foram em torno de 63 quilos, na verdade, em 5 anos e meio, a média aí é de 10 quilos por ano. Se você dividir isso em 12 meses, é menos de 1 quilo por mês, na média.
Ou seja, só que aí é o que você falou, é uma meta real. Eu tive uma ajuda, eu criei uma meta, uma organização de alimentação. Eu até hoje brinco, eu falo que eu sou igual criança de pré-escola, eu levo lancheirinha. Isso. Então eu tenho a minha lancheirinha, que eu Somos levo com dois. tudo, que eu tenho que comer com os dias, com o horário. Então depois, a partir do momento que você passa isso, que você embute isso na sua vida, se torna fácil. Se você quiser fazer alguma coisa muito radical, foi aí que você tocou no ponto, e que eu falhei muitas vezes, foi quando eu quis fazer algo radical, muito rápido. Todas as vezes eu falhei. Quando eu consegui fazer algo mais organizado, porém mais lento, os resultados estão sendo muito melhores e principalmente duradouros. Sabe que teve um estudo que saiu há pouco tempo, onde ele mostrou que 96% das pessoas que fizeram dietas restritivas ganharam todo o peso perdido e mais. Né? Então, olha só que grave, ou seja, você está fadado ao fracasso, Então, isso precisa ser levado muito a sério, porque é uma mudança de comportamento. Então, não adianta a gente querer pensar que a orientação pronta da internet vai funcionar, que apenas uma consulta com o nutricionista vai resolver. A gente precisa de um tempo, porque é um longo aprendizado. A nutrição está na minha vida há mais de 25 anos e eu tenho coisas a mudar até hoje. Então, a gente precisa aprender, porque nós trazemos uma história alimentar que era ótimo para os nossos antepassados. Então, a gente estava até brincando, né? Eu sou de família italiana, então, na minha família é muita polenta, muito macarrão, é o pão lá mergulhado no azeite antes do prato principal, antes do almoço, antes do jantar. Então, esse era o hábito dos meus antepassados, por quê? Eles trabalhavam na roça, eles trabalhavam fisicamente, eram fisicamente muito ativos. Se a gente pegar esse hábito alimentar e transportar para hoje, onde o meu trabalho é no computador, é no consultório, né? É sentado. Então, eu não posso trazer esse mesmo hábito. Então, eu preciso resgatar essa cultura do hábito de cozinhar, mas adaptado às necessidades atuais. É aí que é o grande desafio do dia de hoje. Por isso que o nutricionista é tão importante hoje, né? Você sabe que uma das ideias que eu discuti muito com a Aloísio, que foi a ideia de convidá-la para vir ao nosso programa, e mais uma vez nós te agradecemos, é justamente lembrar ao telespectador uma coisa importante, que é a orientação e o segmento. Isso que o Aloísio falou, eu acho que é um testemunho. Ou seja, não adianta o sujeito achar que ele, apenas cortando tudo, a gente ainda brinca, corta isso, corta aquilo, depois vai cortar os pulsos, né? Não falta mais nada para cortar, corta os pulsos. Então, veja, precisa de orientação, e isto é fruto de um projeto estabelecido entre o paciente e a orientadora nutricional, a nutricionista. Não é com uma consulta que vai se conseguir isto. E claro que fazer coisas extremamente restritivas no calor ali da emoção também a longo prazo não vai funcionar, né? Então eu acho que isso é uma mensagem que deve ficar ao público, que precisa haver uma supervisão. Isso não pode ser feito só por achômetro, porque aí você pode tirar alimentos que na sua cabeça não vão, que podem ser dispensáveis e muitas vezes não o são, e outros que você acha que tudo bem e que muitas vezes fazem com que a coisa possa não funcionar. Sim. Então eu acho que o acompanhamento e principalmente o aconselhamento por um profissional capacitado e orientado é o segredo do sucesso, né? Nessa visão imediatista, né, que todos nós temos, porque a nossa vida é corrida e muitas vezes a gente tem resposta rápida, mas o nosso corpo não é nessa velocidade não, o nosso corpo é passo a passo, é assim que funciona. Nessa busca por substituir, por fazer algo mais prático e não abrir mão da mudança real que deve ser feita, as pessoas vão atrás de atalhos. E muitas vezes os adoçantes acabam sendo muito utilizados de forma indiscriminada. Eu puxei esse assunto porque eu acho muito importante ressaltar que agora no mês de setembro, na Cell, uma revista científica muito importante, trouxe um fato inovador, né? Ele trouxe uma comparação entre diversos tipos de adoçantes, principalmente aqueles usados em bebida zero,
diets, que muitas vezes são utilizadas para pessoas quando buscam a perda de peso, que usam a sacarina e a sucralose, né, como substitutos do açúcar. E foi um ponto interessantíssimo. A glicemia elevou muito maior, foi uma elevação muito maior do que do grupo controle que consumiu açúcar. Isso é inacreditável. E aí foi buscar como isso é possível, né? Já que esses adoçantes, eles não têm a glicose. Então, como ele iria levar, então, a glicemia? Lembrando que esse estudo foi feito durante um mês, né? E o que se observou? A utilização desses adoçantes artificiais causa uma mudança na microbiota, que é, né, nessa população de micro-organismos, né, que vivem no nosso intestino, e isso leva a uma desbiose, esse desequilíbrio dessa antiga flora intestinal, né, que a gente falava, mas hoje a gente usa a microbiota, esse microbioma. Então, esse desequilíbrio desses micro-organismos levando a uma resposta pior. Então, eu te pergunto agora, então, seguindo nessa linha, que eu achei muito interessante para a nossa prática de consultório, né, Luiz? Sim, importantíssimo. Tem algum alimento que deve ser evitado e o que não pode faltar? Então, o que tem que evitar e o que não pode faltar numa alimentação saudável? Eu acho que se a gente simplifica, funciona muito mais, né? O que não pode faltar? Os alimentos que vêm da natureza. A gente costuma esquecer, né, que nós somos bicho como qualquer outro e nós nos beneficiamos daquilo que a natureza oferece. Então, aquele clichêzão mais batido e que é o que mais funciona é a alimentação mais natural possível. É essa que o nosso corpo vai responder melhor. Não tenha dúvidas, né? Então, o que não pode faltar? Frutas, verduras, cereais integrais. Por que os cereais integrais? Porque foi desse jeito que a natureza ofereceu para que a gente se alimente. Ela não deu um arroz descascadinho. O arroz, ele tem uma pelinha em volta que deixa ele, né, amarelinho, integral. Então, que hoje a gente classifica dessa maneira. Mas é simplesmente pegar o alimento como ele vem da natureza. Dá para comer com casca? Come com casca. É simples, né? Da melhor forma possível, a gente vai resgatando aquilo de bom que os nossos antepassados nos trouxeram, que é o hábito de cozinhar em família, de fazer as refeições em família, mesmo que não sejam todas, mas o hábito de sentar. É a refeição? É o jantar que é possível? Ótimo. É o café da manhã que é possível? Ótimo. Seja a melhor influência para os seus filhos, né? Com o hábito alimentar da família. Carolina, e nessa busca aí pela alimentação saudável, falamos dos ultraprocessados, outro tema tem ganhado destaque agora, principalmente por alguns movimentos até de restrição alimentar, né? Então eu pergunto para você, como que está hoje o conceito da utilização de produtos animais e derivados de animal? Essa é uma questão polêmica, porque a gente vê sempre duas linhas, né? Os vegetarianos, né, principalmente veganos, levantando a bandeira, né, de uma alimentação plant-based, o mais natural possível, e aquela linha das pessoas que não conseguem visualizar, né, que é possível ter uma alimentação saudável e completa com alimentos de origem vegetal. E aí, para tirar qualquer dúvida, em janeiro desse ano foi lançado o Guia Internacional da Alimentação Vegana. Quem escreveu esse guia foi um médico brasileiro, o Dr. Eric Schlitt, onde ali ele comprova de maneira científica, foi feita uma revisão de mais de 700 artigos científicos, onde é possível ter uma alimentação saudável e completa de origem vegetal. Agora, assim como qualquer outra alimentação, ela precisa de planejamento. O grande problema é quando a gente vê assim, quando você fala uma pessoa vegana, você já imagina aquela pessoa super franzina, sem massa muscular. Muitas vezes isso acontece porque ela faz a substituição dos alimentos de origem animal por pães, por massas, muitas vezes por queijo, quando ela faz a transição para o vegetarianismo, né? E aí essa não é a maneira correta, né? Então, precisa ser feito um planejamento, mas é possível
sim, eu vejo respostas incríveis, principalmente em controle de colesterol, da glicemia, de marcadores inflamatórios numa dieta vegetariana e vegana. Eu atendo muitos pacientes vegetarianos e veganos e a resposta para controle da síndrome metabólica é fantástica nos alimentos de origem vegetal. Estivemos aqui com a doutora Carolina. Eu confesso para vocês que não conseguimos fazer nem metade das perguntas que queríamos. Com certeza nós vamos te chamar mais vezes aqui para brilhantar o nosso programa, porque realmente foi um bate-papo muito gostoso, que com certeza trouxe para todos os nossos telespectadores informações extremamente importantes. Eu quero te agradecer muito ter aceitado o nosso convite. Carolina, muito obrigado por todas essas informações que você trouxe para nós do Med Saúde. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.